Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês de um livro que eu estou lendo. O nome desse livro é Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, do autor Nassim Nicholas Taleb. A capa desse livro é essa. E eu confesso que eu iniciei a leitura essa semana e eu somente li o prólogo. Esse livro, ele é dividido em 7 livros, então é um livro que é dividido em 7 livros. E eu decidi fazer da seguinte forma: a cada livro que eu finalizar, eu vou fazer um vídeo. Então, essa semana eu li o prólogo e eu estou fazendo esse vídeo no dia de hoje é sobre o prólogo desse livro, que basicamente é uma introdução sobre sobre a narrativa do autor. Então, veja bem, o que o autor propõe? O autor propõe que algumas coisas elas se beneficiam com os impactos, ou seja, certas coisas elas prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, à aleatoriedade, à desordem e ao estresse. Além disso, além delas crescerem e prosperarem quando elas estão expostas à volatilidade, à aleatoriedade, à desordem, ao estresse, elas adoram a aventura, o risco e a incerteza. Então, basicamente, esse é o conceito de antifrágil. Antifrágil é tudo aquilo que se beneficia com os impactos, que prospera e cresce quando são expostas à volatilidade, à aleatoriedade, à desordem e ao estresse. E, como eu disse anteriormente, adoram uma aventura, o risco e a incerteza. Mas veja bem, antifrágil é diferente de robustez e de resiliência. O autor ele faz essa distinção já no início do livro dele. Por quê? Porque o robusto e o resiliente, ele resiste às colisões e aos impactos, mas ele permanece igual, enquanto que o antifrágil, ele fica cada vez melhor. E aí, se eu pudesse questionar para vocês, o que é frágil? Talvez vocês poderiam me dizer que frágil é tudo aquilo que é sensível, que demanda um certo cuidado no manuseio de um objeto, por exemplo. Então, por exemplo, um jogo de porcelanas é um objeto frágil e enquanto possui essa característica de ser frágil, por certo, esse jogo de porcelana ele vai ser guardado em um local apropriado, livre de risco e livre de sofrer algum tipo de queda ou de impacto, ou até mesmo livre de crianças que possam pegar esse jogo de porcelanas e às vezes quebrá-lo. Então, frágil, podemos dizer que é tudo aquilo que é sensível e que demanda um certo cuidado, um certo manuseio. Talvez a gente pode dizer que o antifrágil seja o inverso de frágil, mas pelo que eu entendi até então lendo o prólogo desse livro, me parece que o antifrágil ele vai muito além do conceito inverso de frágil, porque o autor ele introduz a narratória dele dizendo que o antifrágil ele é mais que isso, ele é algo
que se beneficia com o caos. É algo que, quando está exposto à volatilidade, à aleatoriedade, ao estresse, à desordem, ele prospera, ele cresce. Então, basicamente, o autor nos propõe que talvez a gente devesse sermos antifrágeis, não sermos robustos e não sermos resilientes, porque a robustez e a resiliência, eles podem até sofrer certas colisões, certos impactos, mas eles permanecem a mesma coisa. No entanto, o antifrágil, ele se beneficia com os impactos, com os caos e com as colisões. E se ele se beneficia com tais coisas, isso significa que ele cresce de uma maneira poderosa e melhor. E é isso que o autor nos introduz no prólogo do seu livro. E o que acontece? Quando a gente tem esse atributo da antifragilidade, a gente nos torna singular, porquanto que nos faz tornar aptos a lidar com os desconhecidos, com as coisas que são desconhecidas, e de fazer as coisas sem compreendê-las e fazê-las bem. Ou seja, nos propõe a sermos corajosos. Então, a antifragilidade talvez é um conceito um atributo, na verdade, que faz a gente ter coragem enquanto seres humanos errantes. Então, talvez o antifrágil é você assumir os riscos, arriscar a própria pele. Tanto que no prólogo desse livro, o autor, ele nos revela que a antifragilidade é você arriscar a própria pele. No entanto, existem pessoas que estão acima de nós e estão à frente do sistema, que não arriscam a própria pele. Basicamente, essas pessoas, elas manipulam o sistema e fazem com que, enquanto nós, cidadãos, temos que pagar o preço, ou seja, arriscar a nossa própria pele. E aí, o autor, ele nos remete a uma ética que, mesmo que essas pessoas que estão à frente do sistema, que manipulam o sistema, e enquanto nós, enquanto cidadãos, temos que pagar o preço, esse autor nos remete a uma regra ética que não terás a antifragilidade à custa da fragilidade de outra. Interessante, né? E aí, ele nos remete a uma situação de que a nossa mente, ela tem como principal ocupação transformar a história em algo suave e linear, o que nos faz subestimar a aleatoriedade. E eu vejo, eu particularmente falando, eu acho que esse livro é um livro de impacto. Então, é um livro que todos devem ler em prol do seu próprio crescimento. Mas eu posso dizer que me impactou só de ler esse prólogo, porque eu até comentei com algumas pessoas que eu gosto de previsibilidade, ou o mínimo de previsibilidade. Então, eu já planejo a minha semana garantindo essa previsibilidade, e eu acho que isso é bom. Mas você ficar agarrado a essa previsibilidade talvez não seja um atributo e uma característica muito boa. Então,
basicamente, esse autor ele nos propõe uma narrativa que nos faz ficar bastante instigado com essa narrativa. E talvez vai fazer com que a gente desprenda de certas crenças que a gente acredita que seja segura, mas talvez não irá nos beneficiar, não irá nos fazer crescer e nem prosperar. Então, basicamente, o livro, o prólogo desse livro, ele diz basicamente isso. E aí ele faz a distinção, que eu já passei para vocês, sobre o antifrágil, o resiliente e o robusto. Ele diz que o antifrágil, ele se beneficia com a volatilidade e com a desordem, enquanto que o frágil, ele busca a tranquilidade. E ao contrário, o antifrágil, ele cresce na desordem, enquanto que o robusto não se importa muito. Então, resumidamente, o frágil busca tranquilidade, o antifrágil cresce na desordem e o robusto não se importa muito. Então, basicamente, o autor ele nos propõe a modificar nossos sistemas fabricados pelo homem, de modo a deixar que o simples e o natural sigam o seu curso. Essa é a narrativa do autor. Apenas nesse prólogo eu me encantei. Eu ia fazer um vídeo só, mas me impactou só de ler o prólogo que eu decidi fazer vários vídeos. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o prólogo. Na outra semana a gente vai comentar sobre o primeiro livro e assim por diante. Eu quero destrinchar esse livro, eu até fiz várias marcações de texto nesse livro, porque é um livro que logo de cara eu percebi que é de um impacto muito profundo. E eu vou ler um parágrafo que eu achei interessante. Com efeito, o discurso político carece de um conceito. Os políticos, em suas falas, objetivos e promessas, visam aos tímidos conceitos de resiliência, de solidez, não de antifragilidade. E no processo estão asfixiando os mecanismos de crescimento e evolução. Não chegamos onde estamos graças à noção frouxa de resiliência. E, o que é pior, não chegamos onde estamos graças aos formuladores de políticas públicas, e sim graças ao desejo por riscos e erros de uma classe de pessoas que precisamos incentivar, proteger e respeitar. Então, basicamente, o autor nos propõe de que o antifrágil, ele se beneficia com o caos, ele se beneficia com a volatilidade, a aleatoriedade, a desordem e ao estresse. Isso tudo é antifrágil. O que o autor tem a nos dizer nos próximos livros? Vamos então destrinchar esse livro. Na próxima semana eu vou fazer um outro vídeo sobre o livro número 1 e espero que até então, nesse vídeo onde eu cito algumas questões que o autor expõe já no prólogo, vocês tenham gostado e tenham atiçado a curiosidade de vocês para vocês também estarem lendo esse livro, tá bom? Nos vemos na próxima. Quem gostou, deixe o seu joinha. Até!